O governo federal publicou uma medida provisória que permite a suspensão de contratos de trabalho e a redução da jornada também. É uma prorrogação da medida que já tinha sido editada antes. Tudo isso deixou os trabalhadores sem entender o que acontece a partir de agora. E para entender melhor essa nova lei, quais são os direitos dos trabalhadores e dos empreendedores, Natália Campos conversou com um especialista no assunto. Pois é, houve sim uma mudança, era uma medida provisória, um MP, e agora é uma lei. E esse contrato, aí, essa suspensão, na verdade, pode ser de até 120 dias. Para entender um pouco mais, a gente conversa agora com o doutor Franco Almada, que está aqui ao meu lado. Doutor, já começo perguntando sobre isso. A mudança foi exatamente essa. Antes era uma medida provisória e agora é lei e pode ser aí, essa suspensão pode ser de até 120 dias, é isso? É isso mesmo. A medida provisória 936 foi convertida na Lei 14.020 e entre as mudanças principais houve essa possibilidade de prorrogação desse prazo para a suspensão e para a redução dos contratos de trabalho. Antes havia um limite de 60 dias para a suspensão e de 90 dias para a redução e a partir de um decreto presidencial emitido após a Lei 14.020, agora a suspensão pode se dar por mais 60 dias, totalizando até 120 dias, bem como a redução por mais 30, totalizando até 120 dias também. Então são 120 dias e ainda tem essa flexibilização aí de fazer 10 dias, depois mais 30, é mais ou menos assim, doutor? Exatamente. Uma das alterações também foi o fracionamento dessa suspensão. Na MP era possível 30 mais 30, chegando a 60. E agora com a lei é possível fracionar até em períodos de 10 dias, se for o caso. Fica mais fácil, digamos assim, para as empresas se adaptarem, né? Fica mais fácil, o empresário ele pode, como se diz, customizar isso, inclusive fazendo essa suspensão ou essa redução de maneira setorial, por departamento. Também uma novidade trazida na lei. Então, aquele empresário que enxerga, por exemplo, que o setor de entrega tem que estar trabalhando, mas o setor de produção deve estar suspenso, ele pode fazer isso. Como pode suspender apenas parte daquele setor, foram novidades trazidas pela lei. Doutor, muita gente também se confunde com relação à suspensão. Qual que é a diferença da suspensão para a demissão? Quando eu voltar dessa suspensão, o trabalhador muitas vezes se pergunta, eu terei o meu emprego assegurado ou não? Eu posso ser demitido mesmo depois dessa suspensão? Como é que fica, doutor? Bom, é fundamental o trabalhador e o empresário também entender exatamente a diferença entre suspensão e redução. Suspensão é a paralisação do trabalho. Não existe mais nenhum tipo de prestação de trabalho. Então, aquele trabalhador que está suspenso por um mês, por 60 dias, por 120 dias, ele passa esse tempo todo sem prestar nenhum serviço para a empresa. Já a redução ela vai ser proporcional. Hoje a lei permite a redução em 25%, em 50% e até 70%. Então, vamos pegar um exemplo bem claro. A redução de 50%, metade da jornada. Então, o trabalhador ele vai prestar metade da jornada, metade do que ele trabalhava para a empresa, ele continua trabalhando, só que na outra metade ele já não trabalha mais. Nesse caso de redução, a empresa paga também o proporcional a esse trabalho. E o importante é que o trabalhador, o suspenso, o que teve o contrato suspenso e reduzido, ou reduzido, quando ele volta, ele tem uma estabilidade durante que vai contar de acordo com os dias que ele teve esse trabalho alterado. Por exemplo, se ele teve esse contrato alterado, seja por suspensão ou redução, por 60 dias, por 120 dias, quando ele retorna, ele passa mais 60 dias ou 120 dias, como for o caso, sem poder ser demitido. Aliás, é até interessante colocar isso, que se ele for demitido, nesse período, ele recebe uma indenização. Então, é uma espécie de estabilidade que está se criando, mas com a possibilidade de que, se ele for demitido, ele recebe uma indenização por esse período. Acesse cnews.com.br, o portal de notícias da cidade.